solubilidade e dissolução, né? Muito importante, quem já assistiu às nossas lives anteriores sabe que todos os resultados, tudo que nós trazemos é fruto da nossa experiência no laboratório, né? Nós não trazemos aqui informações de livros ou de artigos, né? Até tem isso, mas o curso ele é forjado na prática, né? Esse nosso diálogo é forjado na prática. Nós vivemos intensamente a solubilidade, os ensaios de solubilidade e a dissolução, particularmente a dissolução, né? Eu trabalho com isso já há muito, muito tempo. E eu gosto muito de dissolução. Né? Dentro do laboratório, então, eu acho que é de conhecimento de todos, nós trabalhamos, foi um laboratório que foi idealizado para poder trabalhar com as empresas, né? Nós temos um forte trabalho com as empresas farmacêuticas, trabalhos nas diversas áreas em que nós atuamos, né, no laboratório. Aqui, por exemplo, é o nosso espaço que nós chamamos de pré-formulação, né, com vários equipamentos. Aqui alguns desses equipamentos, destaque para análise térmica, que você pode ver aqui e aqui, né, e tamanho de partícula também. Esse é o nosso espaço da dissolução. Então, nós temos um pequeno espaço, né, um laboratório só para dissolução, onde estão os nossos equipamentos de dissolução e também os nossos equipamentos de solubilidade, né. Aqui as nossas análises cromatográficas, muitas vezes para fazer solubilidade ou dissolução nós temos que recorrer a isso, né? É o nosso espaço para formulação, nós temos aqui um pequeno espaço, né? Com alguns equipamentos, inclusive, aqui a gente pode ver o nosso extrusor, a máquina de comprimir, o microionizador, né? Uma face muito conhecida do nosso trabalho, né, é a patente que nós temos com a Biolab, que deu origem ao produto Vonal Flash, né? Então, essa nossa parceria com as empresas, ela é de longa data nós estamos colhendo muitos frutos, né? Tanto nós quanto as empresas, né? E esse da Biolab, sem dúvida, é uma parte bastante visível do nosso trabalho. Isso tem rolado pela imprensa, né? O pessoal acaba dando muito destaque a esse produto, então a gente sempre tem alguma coisa aí rolando na mídia a respeito do nosso trabalho, né? Com esse negócio de coronavírus agora, só se fala em coronavírus, né? E o presidente que insiste em ser manchete, né? Muito bem. Nós temos aqui, para abordar com vocês, né, de maneira tranquila, 4 pontos aqui para a gente conversar. Vamos fazer uma breve introdução, onde nós vamos ligar aí a solubilidade com a dissolução. Vamos falar aqui para você da determinação da solubilidade. Vamos até entrar em alguns detalhes técnicos, né, mais ali em pormenores na solubilidade, especificamente pelo método do equilíbrio. E no fim, damos ali alguns exemplos para você ver isso de forma prática, né? Como que a solubilidade ajuda a gente a trabalhar a dissolução. Embora o curso tenha um enfoque sobre solubilidade e dissolução, nós vamos nos ater mais aqui, como você pode ver nesse conteúdo, sobre aspectos ligados à solubilidade, mais do que até dissolução. Por quê? Porque nós tivemos uma live, né? Se eu não me engano, foi a primeira, em que a gente abordou o tema dissolução, né? Essa live eu acho que deve estar disponível lá no nosso canal no YouTube, assim como essa também aqui de hoje estará disponível também, né? Então, pessoal, tem 2 perguntas que o pessoal sempre faz. O material vai ser disponibilizado? Sim, na forma lá do vídeo no YouTube você pode acessar, né? E a outra questão que o pessoal pergunta, vai ter certificado? Não, gente, não tem certificado, até porque a emissão de certificados, né, na Universidade de São Paulo, ele tem todo um procedimento, não se emite um certificado assim tão facilmente na USP, porque é uma universidade que zela muito por as questões de qualidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ter todo um processo para poder fazer um curso e emitir um certificado. E o nosso caso aqui não é isso, não é um bate-papo, é uma conversa informal, né? Já que estamos todos aí em confinamento, que a gente possa fazer alguma coisa, abrir algum espaço, né, para que as pessoas possam sair um pouco dessa rotina de confinamento, que não é fácil, né, pessoal? Mas nós vamos vencer, né, pessoal? É um período bastante difícil
pelo qual a humanidade está passando, né, gente? É uma ameaça para nós enfim, por tudo que a gente já viu, né, o confinamento é de fato uma necessidade, né? E nós estamos então fazendo o nosso papel. Não é fácil, mas a gente vai superar isso, né? Muito bem, pessoal. O que eu gostaria de falar para vocês, então, em nível de introdução, para a gente poder começar esse assunto aqui? Bom, a nossa famosa solubilidade, né? O que acontece? A solubilidade é uma propriedade físico-química extremamente importante. Se nós queremos desenvolver uma formulação, se nós queremos fazer um estudo de bioequivalência, se nós estamos fazendo controle de qualidade, seja o que for, essa característica, solubilidade, é muito importante para nós. Nós precisamos conhecer muito bem a solubilidade dos nossos fármacos, senão fica muito difícil trabalhar com esse fármaco. Pois bem, e a questão é que a solubilidade, ela é guarda uma relação muito próxima com a dissolução. Eu costumo dizer, né, que o ensaio de dissolução é um teste de solubilidade, só que a partir da nossa forma farmacêutica. Mas, na verdade, é isso. Dissolução é um ensaio de solubilidade. Muito bem. E a dissolução que nós, então, conhecemos, esse teste, esse ensaio de dissolução, ele tem uma relação direta também com a biodisponibilidade do nosso fármaco. Ou seja, está provado que um problema de biodisponibilidade, quando você faz lá um estudo de biodisponibilidade e verifica que os produtos, né, um estudo de bioequivalência, eles não são bioequivalentes, provavelmente você encontraria isso se tivesse feito um ensaio de dissolução adequadamente. Então, o que acontece? Essa relação direta entre dissolução e biodisponibilidade é uma coisa muito interessante para nós, né? Porque biodisponibilidade está diretamente ligada à eficácia terapêutica. Então, veja bem, se você for observar nessa nossa figura, solubilidade tem a ver com eficácia terapêutica. Sim. De fato, pessoal, os fármacos mais solúveis são mais fáceis de serem trabalhados. Ao passo que fármacos de baixa solubilidade podem apresentar problemas de dissolução. Problemas de dissolução podem levar a problemas de biodisponibilidade. E um problema de biodisponibilidade, uma biodisponibilidade baixa, vai comprometer a eficácia terapêutica do seu medicamento. Então, veja você, solubilidade é a propriedade que nós devemos focar. Muito importante saber que a solubilidade se relaciona com a dissolução do nosso produto. E a dissolução do nosso produto tem a ver com biodisponibilidade. E biodisponibilidade, para nós, é uma medida de eficácia terapêutica. Então, pessoal, muita atenção em solubilidade e muita atenção em dissolução, porque essas são ferramentas, esses são ensaios que podem ser muito, muito importantes para nós. Muito bem. Quando a gente fala de solubilidade, é muito importante a gente entender que, para discutir solubilidade, você precisa entender sistema de classificação biofarmacêutica, que hoje é uma coisa, né, do conhecimento de todos. Mas é importante conhecer e interpretar isso aí. Sistema de classificação biofarmacêutica, como vocês sabem, ele divide os fármacos em 4 categorias, com relação à sua solubilidade e à sua permeabilidade. Nós temos, então, fármacos classe 1, 2, 3 e 4, né, de acordo com a solubilidade e a permeabilidade desse fármaco. Uma coisa muito importante é a gente notar que fármacos de alta solubilidade e de alta permeabilidade são os fármacos mais interessantes para nós, porque, em geral, esses fármacos não apresentam problemas de dissolução e não apresentam problemas de biodisponibilidade. Isso é muito interessante. Por outro lado, nós temos os fármacos classe 4, que são aqueles que são piores do que o coronavírus, né? Tem baixa solubilidade e baixa permeabilidade. São fármacos que apresentam muitos problemas, apresentam uma biodisponibilidade comprometida, apresentam uma dissolução que pode também, se você não formular adequadamente, se apresentar comprometida. Então, isso é a primeira coisa que nós devemos fazer. Nós vamos trabalhar com fármaco, nós precisamos colocá-lo dentro do sistema de classificação biofarmacêutica. Aonde ele se posiciona?
Isso para nós é extremamente importante, porque aí nós já vamos verificar como que nós temos que trabalhar isso. Os fármacos de classe 1 vão nos dar menos trabalho. Os fármacos de classe 4 são problemáticos. Os de classe 2 também, porque também, como os de classe 4, eles são os de baixa solubilidade. Isso requer toda uma atenção da nossa parte com relação à solubilidade e à dissolução dos nossos produtos. O que divide o que é solúvel do que é pouco solúvel dentro do sistema de classificação biofarmacêutica é exatamente o volume que se requer para dissolver a maior dose do fármaco, né, encontrado naquele mercado específico. E esse volume é 250 ml. Então, nós temos uma divisão aqui, né? Todo fármaco que precisa de mais de 250 ml para dissolver a sua maior dose, ele é classificado como um fármaco de baixa solubilidade. Ao contrário, os fármacos de alta solubilidade, eles requerem um volume inferior a 250 ml para dissolver aquela dose mais elevada que é ministrada então. E lembrando que tudo isso nós estamos falando de via oral, né? Estamos falando também de liberação imediata. Importante, então, a gente entender que existe esse divisor. E as pessoas, às vezes, pensam que um fármaco de alta solubilidade pode ser, né, um fármaco de baixa solubilidade, ou melhor, um fármaco de alta solubilidade pode se transformar num fármaco de baixa solubilidade. Isso não é bem assim, tá, pessoal? Isso é um erro, às vezes eu ouço até algumas apresentações, as pessoas comentando isso. Pessoal, no sistema de classificação não existe margem para... não existe coisa limítrofe. Se o fármaco é de alta solubilidade, ele se comporta como alta solubilidade e não tem discussão. Se ele é de baixa solubilidade, ele está classificado como baixa solubilidade, né? Existem recursos que a gente pode, então, melhorar a solubilidade do fármaco, né? Isso vai se aplicar muito a fármacos de classe 2 e classe 4. Porém, fármacos de alta solubilidade não faz sentido você dizer que vai melhorar a solubilidade dele, porque ele já é, digamos, plenamente solúvel. Muito importante, pessoal, a gente se dedicar um pouquinho a entender esse sistema de classificação biofarmacêutica. Veja bem, eu disse entender, né? Ou seja, interpretar tudo à luz do sistema de classificação biofarmacêutica. Eu tenho certeza que a tabelinha, que essa figura todos conhecem, mas o que nós precisamos é entender, interpretar isso aí. Muito bem. Por que travou? Pessoal, estamos com um probleminha aqui. Um probleminha de natureza técnica, como sempre, né? O meu notebook, que não costuma falhar. Opa, olha aqui, tá? É um problema isso, pessoal. De vez em quando dá uma enroscada. Vamos aqui, então, voltando à nossa apresentação. Rosane e Bruna, tudo ok? Essa falha aí, mas vocês conseguem me ouvir bem? Sim, professor, tudo certo aqui. Ok, ok. Muito bem. Então, prosseguindo, né, depois dessa falha técnica aí. Então, gente, um fármaco é considerado de alta solubilidade quando você consegue dissolver a dose mais elevada em 250 ml ou menos, né, de água, porém, numa ampla faixa de pH, que o FDA dizia até que era até 7,5. Ou seja, não basta ser solúvel em água, tem que ser solúvel numa faixa de pH que vai de 1 até 6,8, vai que se aceita bem também. Então, não é só em água, é nessa faixa de pH. O fármaco tem que ser desafiado com relação a outros valores de pH também. Muito bom. Tá, gente. Veja você, aonde está a relação entre solubilidade e dissolução? O fato é que você precisa conhecer a solubilidade do fármaco para você poder desenvolver um método de dissolução. Porque se você não tiver os resultados, né, os dados de solubilidade, você não consegue estabelecer as chamadas condições SYNC no ensaio de dissolução. O que são as condições SYNC? São as condições de não saturação do meio de dissolução. A dissolução acaba, pessoal, se você tiver uma saturação no meio de dissolução.
Isso não pode acontecer. Ou seja, eu tenho que ter um volume de meio, de modo que eu consiga garantir que todo o fármaco que está no comprimido, que está na cápsula, que está na forma farmacêutica, ele consiga se dissolver. Se você tem um volume na curva de dissolução inferior àquele que é necessário para dissolver aquela quantidade de fármaco que está lá, por exemplo, no comprimido, você não vai ter dissolução. Então, as chamadas condições SYNC são uma condição que você tem que preencher para que você possa desenvolver um ensaio de dissolução. Então, como que eu consigo estabelecer as condições SYNC? Somente se eu tiver nas minhas mãos o resultado do ensaio de solubilidade. Com isso, eu vou fazer uma continha muito simples, que eu vou mostrar para você lá na frente, lá nos exemplos, e você vai descobrir qual é o meio, né? Qual o volume desse meio, que você consegue estabelecer essas condições SYNC para o seu fármaco. Então, você veja, inclusive a legislação brasileira, a Anvisa, ela exige isso, que você apresente os resultados de solubilidade. Por quê? Porque sem isso, não é possível chegar a um ensaio de dissolução. Então, esse é o link que existe entre os dois aqui, né? O desenvolvimento de um método e um ensaio de solubilidade. Você usa dados de solubilidade para poder trabalhar o método de dissolução. E muitas vezes, né, as pessoas desenvolvem métodos de dissolução testando inúmeros meios de dissolução. Não é bem assim, pessoal. O meio de dissolução, quem decide para a gente é um ensaio de solubilidade. O ensaio de solubilidade já indica para a gente qual é o meio mais adequado. Então, nós não precisamos testar isso numa curva de dissolução. A não ser que você tenha alguma pergunta específica para responder, ou você tenha um fármaco um pouco mais complicado de trabalhar, talvez você tenha que fazer isso. Mas para desenvolver método, você pode fazer uma leitura do seu ensaio de solubilidade e dali tirar o meio de dissolução mais adequado para você. Vamos seguindo em frente que essas coisas vão aparecer aqui. Muito bem, agora nós estamos falando o seguinte, que nós precisamos determinar a solubilidade. Então, vem a pergunta, como vamos determinar essa solubilidade? Nós temos, então, 3 métodos que são os mais empregados, que são os mais conhecidos, para a gente poder, então, determinar a solubilidade. Que é o método do equilíbrio, também conhecido como shake flask, a dissolução intrínseca e os métodos potenciométricos. Eu vou falar brevemente sobre cada um deles, mas o meu foco aqui vai ser no método do equilíbrio. Então, eu vou apresentar os 3 aqui para você, né? Para quem tem curiosidade. Vou mostrar aqui para você o método do equilíbrio, o da dissolução intrínseca e o método potenciométrico. O método do equilíbrio, pessoal, ele utiliza esse equipamento aí, que é um agitador orbital. Porque é aí que nós vamos atingir o equilíbrio. Nós vamos colocar o nosso meio, vamos colocar o nosso fármaco, e esse equipamento aí, o que ele vai fazer é manter a temperatura constante e vai agitar esse meio contendo esse fármaco para nós. Esse é o princípio do método do equilíbrio. Na dissolução intrínseca, você usa lá o equipamento de dissolução e usa um dispositivo que nós chamamos, né, de dispositivo para dissolução intrínseca, ou acessório para dissolução intrínseca. E o método potenciométrico, você usa aí um equipamento, né, que vai medir a solubilidade para você, porém por potenciometria. Esse método, ele é extraordinário, pessoal. É uma coisa fantástica. Eu vou também falar brevemente sobre ele aqui e discutir com vocês alguns aspectos, mas o foco maior, pessoal, vai ser exatamente no método do equilíbrio. E eu vou explicar isso por quê, né? Daqui a pouquinho. Pois bem, se você quiser utilizar a dissolução intrínseca para determinar a solubilidade, você vai usar esse acessório aí, espero que a foto esteja visível para vocês, mas esse é um acessório aí, um dispositivo de dissolução intrínseca, com o fármaco lá no fundo, né? E você pode ver a cuba de dissolução e um ensaio de dissolução acontecendo, né? Se você quiser mais informações sobre esse método, você pode ver aí o artigo, né, da Michelle e meu, que nós publicamos como parte do mestrado da Michelle, onde a gente discute essa questão, né, da dissolução intrínseca como uma ferramenta para você poder acessar dados de solubilidade à luz do sistema
de classificação biofarmacêutica. Esse artigo ele é disponibilizado, né, gratuitamente lá no Dissolution Technologies, fácil de você achar isso aí. Muito bem, né? Tá aí, inclusive, o endereço. E o método potenciométrico? Pois bem, pessoal, o método potenciométrico é um método mais moderno, mais recente. Por conta disso, né, ele é mais rápido, é mais preciso e uma coisa muito interessante, em alguns casos, né, é que o consumo de amostra é bem menor. Ele é também um método mais confiável. A determinação é mais confiável. É muito interessante o método potenciométrico para a gente determinar a solubilidade, né? O único problema é o custo do equipamento, né? O que não é um problema para muita gente, né? Mas para nós costuma ser um problema, né? O investimento é caro num equipamento para avaliar a solubilidade pelo método potenciométrico, né? E, adicionalmente, eu diria para você que, enquanto o método do equilíbrio é um método relativamente fácil de ser compreendido, o método potenciométrico ele requer uma elaboração maior, né? Então, você tem que se dedicar, estudar e entender aquilo lá. É ligeiramente mais complicado do que um método como é o método do equilíbrio, um método mais simples. Para determinar a solubilidade pelo método potenciométrico, você vai ter que ter exatamente um equipamento desse tipo, né? Esse equipamento nós temos lá no nosso laboratório, né? Se alguém algum dia quiser visitar o laboratório, né, levar lá o pessoal da sua empresa, você pode marcar isso com a Andressa. A Andressa deve estar na escuta aí. Andressa, você nos ouve, Andressa? Você está na sala 1 ou 2, Andressa? A Andressa pode fazer um tour com vocês depois, em algum momento, pelo laboratório. E lá temos esse equipamento aí, né, que é o Sirius T3, que é um equipamento que mede a solubilidade pelo método potenciométrico. Bom, Professor, o método potenciométrico, então, na verdade, o que ele... Isso. A Andressa está aí, pessoal? Tô sim, A Andressa professor. trabalha conosco na gestão de parcerias e ela tem aí depois, no final, a gente deixa aí, tem os telefones de contato da Infar e tal, né? Ela é que costuma estar recebendo o pessoal, conversando com o pessoal, né? E ela faz lá os orçamentos para as empresas, cuida do contrato e tudo mais, né? A Andressa sempre dando uma ajuda aí extraordinária para a gente. E então, pessoal, esse equipamento, né, esse método potencial. Pode falar, Andressa. Vou deixar o contato e o e-mail no chat, caso alguém queira entrar em contato para estar agendando uma visita. Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom. E aí a gente faz uma lista aí de visitas, né, Andressa? Porque hoje, infelizmente, né, com o confinamento, o laboratório, infelizmente, não está. Mas a gente recebe aí pedidos para visita e a Andressa vai agendando, vai ajeitando isso, né? Tempos difíceis, né, pessoal? Nem visita a gente pode fazer mais, né? Enfim. Mas, obrigado, viu, Andressa? Mas aqui, então, no método potenciométrico, pessoal, o que a gente faz? A gente faz uma titulação da amostra, diferente do método do equilíbrio, quando a gente coloca o fármaco em contato com o nosso meio, e ele vai atingir o equilíbrio e depois você vai quantificar o fármaco. Aqui, você faz uma titulação do fármaco. Na verdade, o que você faz? Você pega uma pequena quantidade do fármaco, dissolve o fármaco e titula ele, né? Se ele for uma solução ácida, você vai titular ele com a base. O contrário, né, é válido também. De modo que você tem, gente, é uma coisa fantástica, todo o perfil de solubilidade do fármaco em toda a faixa de pH. Né? É muito, muito interessante essa determinação. Né? Como eu disse, o ensaio pelo método potenciométrico é um pouco mais exigente, e então alguns fármacos não preenchem os requisitos para poder serem avaliados por esse método, mas uma boa parte se pode fazer pelo método potenciométrico, e toda vez que é possível fazer, é muito interessante, pessoal. O método potenciométrico, para você ver, ele utiliza essa pequena cubeta aqui com a amostra, pessoal. E ali dentro o fármaco é dissolvido e depois vai vir um eletrodo aqui, né? Vai vir uma fibra óptica, enfim, todo é feito dentro dessa cubeta aqui. Né? Agora, pessoal, nós voltamos aqui ao método do equilíbrio.
Por que nós voltamos ao método do equilíbrio e sempre vamos falar do método do equilíbrio? Porque esse método, pessoal, ele é um método recomendado pela Anvisa, né? Está lá na nota técnica número 3. A nota técnica número 3, ela diz claramente o método do equilíbrio, inclusive ela recomenda esse equipamento, né? Esse agitador orbital com controle de temperatura. Então, ele é amplamente utilizado, principalmente aqui no Brasil, né? E equipamentos, enfim, o método em si, ele é relativamente simples, e isso fica mais fácil de você lidar, né? Mas eu acredito, pessoal, com o tempo e tal, é provável que o método potenciométrico, ele ocupe esse espaço, porque o método potenciométrico, né, quando você compara os dois aqui, dá uma olhada, né, comparando a potenciometria com o método do Shake Flask, você pode ver aí pelas cubetas, né, pessoal? Olha só, enquanto o Shake Flask, ele quer um frasco grande, por quê? Você vai precisar de muito meio e muito fármaco. Olha só a cubeta para você fazer a determinação da solubilidade pelo método potenciométrico. É uma cubeta de vidro, né, bem pequenininha, você vai precisar de pouco fármaco, você vai ter o resultado num tempo muito mais rápido. O método potenciométrico é muito mais interessante. Entretanto, voltando aqui, o que está hoje recomendado pela Anvisa é o método do equilíbrio, então esse a gente acaba tratando mais dele, né? Muito bem. Então, se você quiser saber, né, um pouco mais sobre o método Shake Flask, a gente também tem um artigo que foi publicado aí na Revista Brasileira de Farmácia, muito fácil de ser acessado, porque a revista brasileira, né, ela disponibiliza os seus artigos, o artigo está em português, e ele fala aí da solubilidade, né, pelo método Shake Flask, comparando várias amostras aí de glibenclamida obtidas no mercado, né? Essa é uma caracterização da solubilidade de diferentes amostras, então, de glibenclamida. Aí tem uma descrição mais detalhada, como é feito o método, né? Detalhes de como você pode avaliar, enfim. Para você ter um detalhamento maior, vale a pena dar uma acessada aí. Muito bem. Outra coisa é que o que estamos falando aqui e o que todo mundo conhece solubilidade nunca foi novidade, né? Quando o FDA lançou esse guia aí, né, no ano 2000, sobre a isenção de estudos de biodisponibilidade baseado em sistema de classificação biofarmacêutico, ele já dizia como que queria que fosse feito a solubilidade. A diferença é que ele cita o método potenciométrico também, tá? Então, no FDA, né, ou na FDA, como costumamos dizer, você tem a possibilidade de usar o método potenciométrico também. Pelas normas da Anvisa, ainda não há essa abertura. Tá? Mas tudo que está descrito aqui, tudo que está discutido aqui, está lá nesse guia do FDA, que não é nenhuma coisa nova, né? Já é algo ali quando passou-se a aceitar, passou-se a discutir o sistema de classificação biofarmacêutica para isenção de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência, porque os fármacos de classe 1 e os fármacos de classe 3 também, né, se aceita. Como eles são altamente solúveis, eles dispensariam estudos de bioequivalência, né, para você poder lançar um genérico no mercado. Muito bem. Vamos lá. Uma coisa interessante. Se nós estamos falando aqui de dissolução e desenvolvimento de método de dissolução, é importante você ir lá na RDC 31. A RDC 31, ela fala como você deve desenvolver os métodos de dissolução. Né? E ela tem uma coisa muito interessante no artigo 14 da nossa RDC 31. Ele exige um relatório de desenvolvimento do método de dissolução. E para você poder fazer isso, nesse relatório, deve constar o quê? Uma avaliação da solubilidade do fármaco na faixa fisiológica. Olha só, a questão é que, sem avaliar a solubilidade, você não consegue sequer registrar o seu produto. Porque quando você apresentar o relatório de desenvolvimento médio de solução, vai estar incompleto, porque não vai aparecer o dado de solubilidade. Né? Agora, o artigo 14 aí do seu item A, ele tem um probleminha, porque ele dizia o seguinte, né? O método diagrama de fases para analisar a solubilidade. Pessoal, isso aí foi um equívoco, porque o método de diagrama de fases, descrito na farmacopeia brasileira, ele não serve para poder determinar a solubilidade tal qual nós precisamos para levar para um ensaio de dissolução.
Daí, então, a Anvisa corrigiu isso, lançando a nota técnica número 3, que foi de 2013. Nessa nota técnica número 3, ficou decidido como se deveria, ficou padronizado como devia ser o ensaio de solubilidade, né? Como a Anvisa gostaria que fosse. Muito importante a gente, e eu gosto de frisar isso, pessoal, é importante frisar isso, porque a leitura exata da nota técnica, ela te induz a alguns erros, tá? É preciso fazer uma avaliação mais, digamos, realista de algumas coisas que está lá na nota técnica, senão você não consegue fazer ensaio de solubilidade. Inclusive, nos nossos estudos, muitas vezes nós fizemos ali uma justificativa, né, para a Anvisa por que estava sendo feito daquele jeito. Porque o que está lá na nota técnica, para aquele caso específico, era impraticável. Então, é bom que se fique atento a essa questão também, né? É aquela velha história, né, pessoal? Resolução não tem cabeça, né? Não tem cérebro, então a gente precisa usar o nosso, não é verdade? Muito bem. Então, falando da solubilidade, né, determinação pelo método de equilíbrio. Esse método é conhecido também como método da saturação, método dos frascos, shake flask em inglês, né? Ele se baseia, né? Como que nós determinamos a solubilidade pelo método de equilíbrio, né? Nós vamos trabalhar uma solução do fármaco e vamos saturar isso, né? E no ponto de saturação, onde isso está saturado, nós determinamos, então, a quantidade de fármaco que foi ali dissolvido. Ou seja, pessoal, o que você está avaliando, na verdade? É a máxima quantidade de fármaco que o seu solvente é capaz de conseguir, é capaz de solubilizar. É a chamada, o método do equilíbrio. No equilíbrio, nós quantificamos. Então, precisamos saturar a solução e quantificar o fármaco nesse ponto. Muito bem. Então, pessoal, é necessário fazer o seguinte, você vai colocar um excesso de fármaco no seu solvente, até atingir a saturação, né? Você vai agitar isso por um período de tempo prolongado, até que você consiga atingir esse equilíbrio, né? Por isso que tem aquele agitador, aquele equipamento lá. E você, então, vai quantificar o seu fármaco, né? Quando chegar nesse ponto. Então, aqui um passo a passo, né? Um fluxograma para você poder fazer isso. Você tem, então, o seu fármaco, que tem que ser colocado em excesso lá no seu meio, né? Lembrando que os meios eles precisam ser na faixa fisiológica de pH, que conforme o FDA dizia, de 1 até 7,5. Lembrando que a Anvisa fala 1,2 até 6,8. Você vai fazer, então, uma agitação por um período de tempo prolongado, senão você não vai, né, garantir essa sua saturação. Você vai filtrar, então, a solução, depois de concluído ali o seu ensaio, e você vai, então, quantificar esse fármaco dissolvido no seu meio. Muito bem. E para isso, como já foi dito aqui, você vai usar um equipamento desse tipo, você vai usar frascos desse tipo aqui, pode ser outros frascos também, né? No laboratório nós temos aí um conjunto de frascos até diferentes, né? De tempos em tempos nós adquirimos um pouco de frascos, então os frascos, eles são diferentes, não importa, não existe uma padronização do frasco, né? Isso não é o principal, porque nós queremos um recipiente qualquer que nos permita saturar lá dentro o fármaco naquele meio específico. Aqui você pode ver isso, olha só. Você tem aí a nossa mesa agitadora e você tem aí uma série de frascos com as nossas amostras, né, fármaco lá, e o meio onde você está testando, né? Esse é um estudo típico, né, que você tem aí, eu diria que nós estamos fazendo em triplicata, e nós estamos testando 5 de 3 frasquinhos, né? É assim que nós determinamos a solubilidade. Para você fazer um ensaio de dissolução, você começa desse jeito. Para fazer um estudo de pré-formulação, nós também fazemos esse mesmo ensaio. Só que aí o número de amostras costuma ser muito maior, né? Você está lidando ali com 3 amostras, 3 fornecedores diferentes, então você triplica essa quantidade de frascos aí. Por isso esse equipamento aí que vocês estão enxergando, ele na verdade tem 2 andares. Nós podemos acoplar em cima disso aí uma outra plataforma para a gente poder dobrar a capacidade do equipamento e fazer aí as nossas leituras, né?
Muito bem. Então, seguindo aqui em frente, o método equilíbrio, então, tem aí os seus problemas. Olha só, pessoal. Nós precisamos de bastante fármaco para poder atingir esse equilíbrio aí. Então, se você tem ou seu fármaco é muito caro, se você tem uma disponibilidade, né, o seu fármaco não está tão disponível assim, como é que você vai fazer isso aí? Isso é um problema. Isso é um problema. Então, começa por aí, o método do equilíbrio precisa de fármaco. Precisa de fármaco. Agora, se o fármaco for muito solúvel, como é que você vai garantir essa saturação? Isso é um grande problema. Presta atenção, gente, que você vai gastar 1 quilo de fármaco em algumas situações para garantir essa saturação, né? E, olha só, isso não está lá na nota técnica. Isso que eu falava para vocês. Entretanto, você tem que entender o seguinte, não precisa de ir até o final no ensaio para um fármaco muito solúvel. Eu vou mostrar ali na frente para vocês o exemplo do enalapril. Então, a quantidade de fármaco que eu vou precisar é muito grande se eu quiser saturar. Mas se eu colocar uma quantidade razoável de fármaco, né, e colocar pouco solvente, eu vou conseguir a saturação. Quer dizer, eu vou conseguir dissolver tudo e quando eu quantificar, eu vou verificar que o fármaco é extremamente solúvel. Então, esse tipo de fármaco não me dá trabalho. Tá? Eu não precisaria até o fim da saturação, porque em alguns casos vai ficar muito complicado a sua vida. Então, é sempre recomendável a gente utilizar pequenos volumes de meio, porque quanto maior a quantidade de meio, mais fármaco você vai precisar para saturar. Né? Então, vamos economizar no meio, que economiza em fármaco também. Lembrando que o método potenciômetro não tem nada disso, né, pessoal? O meio, então, normalmente nós trabalhamos na faixa fisiológica, o FDA pede 1 até 7,5, né? A EMA, a Organização Mundial de Saúde, e inclusive a nossa Anvisa, pede de 1 até 6,8. Né? Sempre utilize soluções tampões, né, padronizadas em farmacopeias, porque isso é muito importante para você. Você precisa indicar claramente qual foi o tampão, qual foi a solução que você utilizou. Tá? Isso é importante. Né? Muito bem. Eventualmente, se o seu fármaco for de baixa solubilidade, de novo, eu vou dar um exemplo para você nesse sentido, lá na frente, você vai precisar de utilizar tensoativos também. Se o fármaco se apresenta com baixa solubilidade, para você criar um ensaio de dissolução para ele, você vai ter que lançar a mão, então, dos tensoativos. A agitação, né? Você tem que fazer uma agitação razoável, mantendo o seu material a temperatura de 37, mais ou menos 1 grau, conforme requer a nota técnica, número 3. Para isso, por isso que você precisa de usar um equipamento daquele tipo que, se você observou, ele não é um equipamento aberto, ele tem uma cúpula para ser fechada. Né? O período de tempo aí vai muito variável, vai depender muito, né, da solubilidade do fármaco. Quando o fármaco é de baixa solubilidade, pessoal, esse negócio pode ser um inferno, né? Já teve caso aí da gente ter que deixar 72 horas para poder saturar isso aí. Né? Os fármacos de baixa solubilidade, tem caso aí que em 2 horas está saturado e é muito mais fácil. Né? O importante é, para esses fármacos, né, garantir a saturação. Você ter certeza que você não tem mais fármacos para ser solubilizado. Lembrando que, se o fármaco é de alta solubilidade, não adianta você querer ir até o final, porque esse resultado não vai te interessar muito. E depois, então, que você atingiu a saturação, você vai quantificar o seu fármaco, e aí você precisa ter um método analítico para poder fazer essa quantificação. Esse método, obviamente, precisa ser validado. Fique de olho na estabilidade do fármaco, porque tem fármaco que se degrada aí nesse período de tempo, isso é um problema para você, né? E a quantificação ela pode ser feita por espectrofotometria, por HPLC ou por outros métodos. Lembrando que, no Brasil, todo mundo, todas as empresas, elas querem desenvolver tudo por HPLC. Não é necessário, pessoal. A quantificação do fármaco para o ensaio de solubilidade pode ser perfeitamente realizado por espectrofotometria. Lembrando que você tem 2 condições muito interessantes para trabalhar a espectrofotometria aqui. Porque o fármaco geralmente está numa concentração elevada, né? Então a espectrofotometria consegue dar conta do recado, e o fármaco está sozinho, mais nada junto com ele. Então a quantificação por espectrofotometria deve ser a sua primeira escolha.
assim como para dissolução também. No Brasil, o pessoal injeta tudo no cromatógrafo, não é necessário. Tanto que os equipamentos de dissolução, eles são geralmente automatizados com espectrofotômetro, né? Não são com HPLC, a não ser que você peça isso e a empresa, lá o fornecedor, vai inclusive configurar um equipamento para você. Porque de linha, quando se fala em automatização, em geral o pessoal tem espectrofotometria. Muito bem, para a gente se encaminhar aí, né, para o fechamento, para a gente poder abrir as nossas perguntas também, né, o pessoal pode ir colocando as perguntas aí no chat e o pessoal vai selecionando aí para a gente poder responder as dúvidas que você tiver, né, e a sua participação aí, né. Pessoal, vamos dar alguns exemplos aqui de ensaios de solubilidade para poder facilitar aqui o negócio, o seu entendimento, né, já que essa apresentação é uma apresentação rápida. Olha só, pessoal, esse é um resultado de solubilidade para maleato de enalapril. Nós podemos fazer, essa é uma representação gráfica do nosso resultado. Aí você enxerga tudo. Você enxerga o quanto dissolve de fármaco, inclusive a gente colocou no topo das barrinhas esses resultados. Aqui, à esquerda, você pode ver, né, que as amostras foram quantificadas, né? Os resultados são dados em miligramas por ml, e você tem os meios aqui, HCl 0,1, 0,01, tampão 4,5, 6, 6,8, 7,2 e a própria água, né? E você verifica o quanto se dissolve aí, né? Por exemplo, aqui na nossa primeira barrinha, que é o HCl 0,1 molar, a gente conseguiu dissolver 39,42 miligramas de enalapril por cada ml de fármaco. E esse fármaco, então, gente, aqui, transferindo isso para o resultado, para uma tabelinha, nós podemos classificá-lo com relação ao sistema de classificação biofarmacêutico, né? Recordando lá, pessoal, o que é solubilidade no ensaio num sistema de classificação biofarmacêutico? É o seguinte, você tem que garantir que a dose maior do fármaco consegue se dissolver em 250 ml, né? Para o enalapril, a dose maior é 20 miligramas. Vendo aqui, vamos pegar a água, que é o último resultado aí dessa tabela, né? Olha só lá no gráfico, você vê que a água foi o que menos dissolveu o fármaco. Pois bem, né? Ela dissolve 21, você pode ver aqui na tabela, pessoal, ó, 21,61 miligramas em cada ml. Desculpe. Então, para 250 ml, quanto você consegue dissolver de fármaco? Gente, 5,4 gramas de fármaco. A dose é 20 miligramas. Pessoal, olha só o quanto é solúvel esse fármaco. É escandalosamente solúvel. Esse fármaco é classificado como de alta solubilidade. Perfeito. Agora, então, temos isso. Agora, vamos desenvolver um método de dissolução para este fármaco. Perfeito. Então, qual o meio que eu vou utilizar? Aí eu vou lá nas condições SYNC, pessoal. O que são as chamadas condições SYNC? É a condição de não saturação do meio. Como que a gente garante isso? Você tem que garantir que até 3 vezes a concentração do fármaco na sua forma farmacêutica se dissolve tranquilamente no seu meio de dissolução. Então, imaginando que nós temos comprimidos de 20 miligramas, como está aqui no nosso exemplo, de enalapril. Perfeito. Olha só, pessoal, condições SYNC. O que seria? 20 miligramas multiplica por 3. Por quê? Porque tem que garantir que 3 vezes o que tem lá de fármaco consegue dissolver. Então, para garantir as condições SYNC, eu preciso escolher um meio que dissolva pelo menos 60 miligramas de enalapril. Pois bem, pegando a água, que é o meio que menos dissolveu o enalapril, e eu vou usar 900 ml de meio. Então, se eu pego 900 ml, multiplico pelo 21,61, como está aqui, pessoal, se eu utilizar água como meio de dissolução para comprimido de enalapril, usando o volume de 900 ml, eu consigo dissolver mais de 19 mil miligramas de enalapril. Isso aí está muito longe da saturação. Então, esse meio atinge as condições SYNC. Na verdade, pessoal, veja você o que é um fármaco de alta solubilidade. Todos os meios, em todos os meios, você alcança
as condições SINC. Esse é um fármaco muito bacana, um fármaco de alta solubilidade, que tem alguns problemas de estabilidade, enalapril, mas de solubilidade ele não tem problema. Para um fármaco desse tipo, fazer um método de solução fica fácil. Inclusive, pessoal, você pode fazer a continha aí, ao invés de usar 900 ml, se você quiser usar 750 ml de meio e não 900, você vai conseguir também. Se você quiser usar até 500 ml de meio, você consegue também as condições SINC. Pessoal, é assim que a gente vai jogando, é assim que a gente vai trabalhando o meio de dissolução, a partir dos resultados de solubilidade. Isso é muito importante. Sem resultados de solubilidade, nós nunca vamos chegar lá no ensaio de dissolução adequado. Agora, mudando, pessoal, vamos passar para a simvastatina, né? A simvastatina, você tem aqui uma coisa bem diferente, né? Olha aqui o gráfico que você tinha com barras, né? Olha só como estão as barras agora. E veja bem, pessoal, olha os números que nós temos na nossa coluna aqui, né? À esquerda, a concentração está sendo dada em miligramas por ml. E olha as concentrações baixas que a gente está obtendo aqui para a simvastatina. E se você dá uma olhada aí, aqui a gente não falou em meio aditivado com tensoativo. Olha o que nós tivemos que fazer aqui na simvastatina. Além dos meios convencionais, nós vimos que nada dissolve a simvastatina. E aí, então, nós tivemos que fazer um segundo estudo de solubilidade, adicionando tensoativo em alguns dos nossos meios ali atrás, que foram o tampão fosfato e a água. Então, na verdade, quando você coloca o resultado, você parece que você fez todos esses ensaios de solubilidade juntos, mas na verdade aí foi um ensaio em duas etapas. A primeira etapa, sem tensoativo, aí a gente viu que a solubilidade era uma tragédia, e a gente partiu, num outro momento, para o ensaio de solubilidade, agora colocando tensoativo. Bom, pessoal, agora então nós podemos aqui trabalhar um meio de dissolução. E veja bem, o pessoal pergunta muito, qual a concentração de tensoativo que eu utilizo? Pessoal, a gente testa todas as concentrações aqui, ó, indo de 0,1, na verdade aqui nós fomos até 0,1, até 1% para a gente poder ver o quanto a gente consegue dissolver. Porque a gente vai fazer a mesma continha que você fez aqui atrás para o enalapril, pega a maior dose, né? Multiplica ali por 3, pega a dose que você está desenvolvendo, né? O método de solução para ele. Multiplica por 3, vê quanto que você precisa dissolver de fármaco. E aí você vai aqui achar qual é aquele que dissolve essa quantidade para nós. Lembrando o seguinte, quando você está usando tensioativo, pessoal, a regra é utilize a menor quantidade necessária para atingir as condições SINC. Por isso, pessoal, nós precisamos testar várias concentrações de lauril para saber qual é a mais adequada nesse caso. Combinado? Então, fica aqui o meu muito obrigado, né? Quem ajudou, quem participou, né? E a gente, então, tem aí o espaço agora para as perguntas, né? Para as perguntas aí do pessoal.